Ó, o Nunes Marques, inclusive, ele diz o seguinte, cara, ele não vota em casos do advogado Gustavo Severo, que até onde eu sei, até onde eu apurei, estava tentando mobilizar aí uma petição para estender aquela decisão do Gilmar de cancelar, né, de anular o pedido de quebras lá feito pela CPI do crime organizado, CPMI do crime organizado, estava tentando, é CPMI, agora não me confundi, é CPI, né? CPI. É CPI, é CPI do Senado. Só do Senado. Do crime organizado, CPMI é do Master e era do INSS. A CPI do crime organizado também fez uma série de pedidos de quebras, etc. E tal. O Gilmar chegou a declarar inválida a decisão e o advogado estava aí nos bastidores tentando emplacar um recurso que concedesse extensão daquele efeito, daquela liminar, para impedir também que a CPI tivesse acesso a esses registros dos jatinhos lá dos ministros, dos jatinhos de voos, né, em geral, registros aqui dos hangares em Brasília, né? Então, assim, a CPI naturalmente precisa ter responsabilidade, né, no vazamento, aí, na análise, né, dessas informações, porque eles estão ali fazendo um fishing expedition, estão pedindo quebras gerais, genéricas, sem um dado específico, e estão tendo acesso a informações privadas de todo mundo. Então isso, para ser utilizado também nos bastidores como elemento de chantagem, de barganha, é um passo. Viu, Contarato? Eu sei como é que funciona, né, aqui em Brasília. Eu sei muito bem como é que funciona. Então, assim, vocês estão fazendo fishing expedition, tá? Estão fazendo. Precisa investigar esses voos? Precisa. Agora, quebrar geral o acesso, qualquer pessoa que hoje tem acesso ali, que faz um voo particular, hoje está na mão desses senhores, que vazam essas informações conforme a seu bel prazer. E que podem entregar isso para quem trabalha no submundo da política e do judiciário aqui em Brasília, tá? Então, assim, a gente tem que ter aqui, tem que ter um olhar lúcido sobre esse processo irracional, tá? Porque eu sei, o seu partido, é engraçado porque estão vazando só de um lado, né? E isso está sendo operado politicamente. Então esses vazamentos, essas informações, vejam, eu sou o mesmo cara que estou dizendo aqui, e estou questionando até na enquete, ministros do STF têm que ser proibidos de viajar em jatinhos de empresário? Eu acho que tem. Eu também acho. É o que o Vargas falou, põe Vargas na tela. O ministro, quando chega nessa posição, ele tem tantas prerrogativas que ele não pode ser liberado das responsabilidades dessas prerrogativas. Por quê? Porque o poder vem com responsabilidade. Se você entrega todo o poder para um ministro Supremo sem limitação, e não entrega nenhum tipo de limite, nenhuma responsabilidade, ele pode fazer o que ele quiser, aí você transforma essas pessoas em monstros. Isso. Que vão se corromper, naturalmente. Inclusive, assim, aí a assessoria do ministro disse, ele se declara impedido em todos os julgamentos envolvendo esse advogado, porque esse advogado é amigo pessoal dele. Porra, amigo pessoal liberando jatinho tá bom demais. Só que não interessa, porque o amigo pessoal dele tem causas nos tribunais e um ministro do STF exerce influência sobre outros ministros no próprio STF, sobre ministros do STJ, sobre desembargadores. Não é verdade, Vargas? Então, assim, não dá. A gente precisa entender os limites, essas pessoas precisam parar com certas práticas. A gente precisa criar limites a essas práticas. E isso tem um impacto brutal na justiça, porque inclusive na justiça eleitoral, o Ari falou que isso só se resolve com voto. O problema é que esses ministros são os mesmos, e o Nunes Marques hoje está no TSE, são os mesmos que vão julgar candidaturas, etc, etc. Então, com que imparcialidade, com que moral esses senhores vão julgar casos que envolvam eleição de políticos ou qualquer outro caso? Quer dizer, tudo isso distorce a República, distorce o balanço de poder. Isso corrompe a democracia, Vargas. Um ótimo comentário, Cláudio. Me deixa fazer uma analogia para quem sabe as pessoas que estejam acompanhando outros temas da agenda entenderem qual é a gravidade do fenômeno que está acontecendo agora. Então a gente está olhando essa guerra no Oriente Médio e aumenta o preço de petróleo, do diesel, fertilizante, e lá no interior o agricultor brasileiro precisa de tudo isso para rodar a fazenda. Muita gente diz, será que isso vai quebrar o agro e o produtor brasileiro? E quando a gente conversa e trabalha com esse setor e olha para os consultores, os bancos que estão ali lidando com empréstimo, dívida, contratação, existe uma frase muito típica utilizada para dizer qual é a grande ameaça fundamental para o empresário no campo, mas vale para outros setores da economia. E a frase, Cláudia, é a seguinte: o que quebra o produtor não é necessariamente um custo mais alto do diesel, do fertilizante ou do que quer que seja, mas é a incerteza sobre o futuro da produção. Porque com custo alto, o produtor se planeja, faz contrato, reorganiza suas atividades, economiza daqui, empurra para lá, converte dívida em investimento e avança até as coisas se normalizarem. Mas a incerteza
é uma espécie de câncer que pode derrubar para sempre a produção e o empresário. E a base dessa incerteza, Cláudio, é uma espécie de confiança básica, de que cedo ou tarde as coisas voltarão ao normal. Então, quando as coisas estão numa situação de segurança ou de confiança básica, a gente passa pelas incertezas, sofre um pouco daqui, mas avança adiante. Agora, na política, Cláudio, e no judiciário, tem algo muito parecido, que pode ser utilizado para entender qual é o problema que nós estamos vivendo e o que significa para nós. Porque é claro que existem decisões judiciais que são mais certas do que outras. É claro que existem erros no judiciário. São pessoas, como quaisquer pessoas, podem estar sujeitas a falhas. Agora, quando essas falhas comprometem a cultura da instituição de cúpula da justiça, nós já não estamos mais falando de um defeito pontual. Nós estamos falando de uma incerteza generalizada. Em outras palavras, de uma desconfiança sobre a atuação de todos os ministros em qualquer caso, como você mencionou. Imagina agora, Nunes Marques assumirá a presidência do TSE. Será que ele vai conduzir o processo eleitoral brasileiro com um mínimo de imparcialidade e independência? Ou será que esses voos que agora nós estamos apenas começando a descobrir vão interferir nas decisões que ele vai tomar depois de amanhã? Será que outros ministros que estão participando dessas festas regadas a champanhe e modelos internacionais, fazendo acordos que a gente não sabe quais, estarão agora de repente tomando decisões para privilegiar grupos de interesse particular? E se nós começamos a achar que isso é o normal, que isso é a rotina, nós perdemos essa base de confiança e, portanto, criamos um grau de instabilidade e de incerteza em que nós passamos a desconfiar não mais da atuação de um ministro, mas de todo o sistema de justiça no Brasil. E é assim, aliás, viu, Cláudio, que os estudiosos da formação, do avanço de sistemas políticos, de estados nacionais, definem qual é a ameaça fundamental para uma nação. A ameaça fundamental para uma nação, quando os historiadores falam do sucesso ou do fracasso de regimes políticos ao longo da história, não está em um dano causado por uma pessoa, um presidente ruim, um legislador que aprova uma lei que não seja adequada, mas está nessa perda de confiança no funcionamento geral do sistema nacional. E dado que o judiciário, em particular o Supremo, é uma espécie de centro de organização, o centro de referência, essa consequência logo se espalha. E quando isso acontece, aí o problema ganha uma outra escala de gravidade e de consequência, porque o problema não é mais como corrigir uma decisão errada, que pode sujeitar uma apelação, como corrigir um ato errado, que pode sujeitar uma punição, mas como corrigir instituições inteiras que passaram a atuar de uma maneira que não é adequada. E esse é o medo que eu tenho, que países quebram, não é pelo aumento ou pelo barateamento do preço de uma ou de outra atividade econômica, não é pela falha ou pelo acerto de uma ou de outra instituição, mas é pela perda da confiança. E se essa incerteza geral se espalha, olha, mas vai dar trabalho, se é que tem como resgatar essa credibilidade no funcionamento geral da democracia. Então, assim como na economia, na política, é essa confiança básica que nos mantém de pé caminhando para o progresso. A gente perde isso, e é por causa dessa compreensão, muitas vezes difusa, que escândalos como esse envolvendo ministros do Supremo levantam uma enorme luz amarela na nossa frente. Eu estou perguntando aqui na enquete, justamente, ministros do STF deveriam ser proibidos de viajar em jatinhos de empresários? Essa é uma pergunta simbólica, tá? Na verdade, como eu disse antes, o poder de ministros, está aqui na legenda, aqui na tarja, o poder de ministro do STF deve vir com limites claros. Eu não posso ter um ministro, viu, Nunes Marques, curtindo a vida doidado. Eu não posso. Não posso ter um ministro do STF, Alexandre de Moraes, curtindo a vida doidado. Vocês querem clube do uísque, vocês querem passear lá na Itália, teve um evento, teve um dia desse mesmo, que saiu, Nunes Marques, ano passado, eu acho, foi no aniversário de um amigo de Beth nas ilhas, sei lá, da Grécia, tá certo? O outro foi num evento lá em Mônaco, porque teve a Fórmula 1 em Mônaco, então foram no evento na Fórmula 1 em Mônaco. Sinto muito, senhores, vocês têm que abrir mão de certas coisas. Se vocês querem ser ministros do STF, vocês não podem ter uma vida de um empresário de Big Tech bem-sucedido. Não podem. Vocês não podem confraternizar com dono de bet. Vocês não podem confraternizar com dono de banco. Vocês não podem. Se vocês querem esse tipo de vida, vocês precisam abrir mão da vaga do STF, Dias Toffoli. Não dá para você ter um resort e receber banqueiro no resort, Dias Toffoli. Se você é ministro do STF, me desculpe, são vidas incompatíveis. Isso vale para político, cada um no seu grau. Exatamente. Você tem que abrir mão. Se você quer ter uma vida, sabe, do jeito lá de viver nas regalias, no regabofe, uma vida mundana, você pode ter.
mas você não pode ocupar a função pública. Ganhe o seu dinheiro na iniciativa privada, tá? Use o seu dinheiro do jeito que você quiser. Agora, estar no poder, com salário pago e todos os benefícios, com segurança, com tudo, com casa, com tudo pago pelo pagador de impostos. E aí você quer ter o luxo de uma vida proporcionada pela advocacia privada. Aí você pega a sua esposa, coloca num escritório de advocacia privada. Essa advocacia privada, na verdade, ela advoga nos tribunais superiores, a precisa de decisão do poder público, do judiciário, com honorários de 100, dezenas de milhões, centenas de milhões. Não é possível. Não é possível. Por isso que é preciso uma reforma profunda hoje do judiciário, é preciso uma reforma da Loman, é preciso estabelecer limites claros. Quem assume, quem tem poder, precisa ter limites. Vocês cansam de falar, liberdade de expressão não é um conceito absoluto. Então tá bom. Então, exercer o poder também não pode ser de forma absoluta, tá? Tem que ter limites e claros. Eu só queria um último comentário do Vargas sobre justamente o patrimônio que saiu, patrimônio declarado, né? Coloca na tela, não, rapidamente, antes de botar o Vargas, só coloca aí na tela a matéria do patrimônio imobiliário do Moraes, de 31 milhões, 31,5 milhões, tá? Esse é o patrimônio declarado, ok? Abre aí, pode abrir. Inverte rapidamente, que são dois valores. Nos últimos 5 anos foram gastos 23,4 milhões na compra de imóveis em Brasília e São Paulo, todos pagos à vista, segundo registros em cartório. O levantamento indica crescimento de 266, é isso? % no patrimônio imobiliário do casal Alexandre e Viviane Barci de Moraes, que passou de 8,6 milhões em 17 para o valor atual, tá? Na época da indicação aí do ministro ao STF, pelo Michel Temer, o Moraes já possuía 12 imóveis, tá? Parte das aquisições foi realizada por meio da Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, empresa naturalmente usada aí para administrar bens, tá? E pagar menos impostos. Então, esse é o cenário. Isso aqui é o que está declarado, Vargas. Só nos coloca esse desafio legislativo, eu diria, e até um desafio da sociedade de debate público para que a gente não normalize esse tipo de coisa. Coloca lá. Ele caiu? Caiu? Precisou sair? Ele disse para mim que tinha que sair aqui, Cláudio. Comente aí, então. Mas eu queria fazer um comentário em cima. Ele teve de sair. Ele teve de sair, que tinha uma reunião exatamente agora. Obrigado aí, Vargas. Fica à vontade aí. Passo a você a bola, Ari Alcântara. Eu queria fazer um comentário na adição ao que o Vargas comentou. Exatamente ontem, no almoço de domingo, ontem de Páscoa, eu conversava com meus filhos sobre a questão da credibilidade dos governos. E dizia assim, os governos caem por falta de credibilidade, porque a sociedade não os admite. E se tem o caso, por exemplo, o caso da França, da Revolução Francesa, e fui citando vários casos, como o de Henrique VIII, a cisma com a Igreja Católica, e todas elas em cima deste processo de privilégios de determinadas classes dentro do governo. Todos os governos que criaram esse tipo de situação caíram. E dava como exemplo a situação do Irã, da questão dos ayatollahs, a teocracia dos clérigos que mandam no país, que se apropriam do dinheiro. O caso da Venezuela, do grupo que se apropriou do país, dominando tudo. E dizendo o seguinte, que o Brasil está neste caminho. Ou seja, o Brasil está começando já, vem há algum tempo, trilhando esse caminho de grupos se apropriando do poder e se locupletando dele. Ou seja, aquele grupo, a pessoa que está lá dentro, então. O empresário, a economia, vai tentando viver, apesar disso, até o momento que a sociedade não aguenta. E as rupturas sempre são traumáticas. Eu volto a dizer, nós temos uma chance, vamos usá-la. O Vargas colocou exatamente isto, ou seja, ninguém investe, ninguém põe dinheiro, ninguém aplica seus recursos quando você tem insegurança jurídica, insegurança institucional, que é justamente motivada por esse tipo de situação. Júlia Luci, você comente. Esse valor aí de 3,5 milhões em patrimônio, a gente 31,5 milhões, a gente precisa destacar que foi em pouquíssimo tempo, né? Também tem este detalhe, né? Foi exatamente depois do período em que Alexandre de Moraes se tornou ministro. E aí, quando a gente vê as limitações que a Constituição traz para a atuação de ministro ele pode ser sócio de empresa, ele não pode ser sócio administrador. Por óbvio, o ministro não pode ser advogado, né? Mas quando autoriza-se que a sua esposa o seja, e há um casamento de comunhão de bens, comunhão parcial de bens, como é o caso dos dois, na prática, você está autorizando o ministro a enriquecer a partir deste trabalho de advocacia. Porque, vamos lá, o casamento não precisa ser real.
se ela é contratada por causa das relações dele e ela vai enriquecendo, o escritório recebe dinheiro, o escritório que também é dos filhos vai recebendo dinheiro, 50% de tudo é dele, porque eles são casados. Então é mais um caso em que a gente vê que as restrições que a Constituição impôs ao magistrado, elas são burladas pelos laços do matrimônio. Por isso, como você abre essa possibilidade, nesse caso é uma possibilidade legal. Ele está enriquecendo pelo fruto da advocacia porque ele é casado com a advogada. Então, a burla que foi estabelecida, o mecanismo em que se estabeleceu na Constituição para tentar trazer algum tipo de entrave exatamente a essa promiscuidade que nós estamos observando, para que a imparcialidade do magistrado não fosse comprometida, vai por terra quando você tem a esposa contratada. Então não dá. Congresso Nacional, tomem a liderança da discussão do Código de Ética. O Código de Ética, o ministro Fachin está lá se degladiando, está tentando estabelecer. Mas uma lei, capte, essa lei se destina a ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vai ter como falar lá na frente que ela é inconstitucional. Esposas, filhos, cunhados, parentes até o 4º grau não podem ser contratados. Porque depois é muito simples. Quando o ministro sair, por um motivo ou outro ali do Supremo, se divorcia da Viviane, pronto, ultra, mega rico, de uma forma lícita, 50% é dele. Então, gente, como você colocou muito bem, Cláudio, é um poder que o Ari já comentou que várias vezes eu concordo com ele, deveria ser da pessoa, ela deveria se limitar por uma questão de respeito ao cargo, a honra do cargo. Cláudio, eu vou comentar aqui uma coisa. Tem pessoas que fazem isso, que dizem não a essas ofertas, a esses convites que podem abrir possibilidades não republicanas. É a própria pessoa que tem que dizer não. Eu já fui deputada. Quantas vezes eu aceitei convite para ir para show ou algum evento no estádio Mané Garrincha aqui, que é o comum, tá? Nunca. Qual era o show? Nunca. Chegava o convite no meu gabinete, eu falava muito obrigada. Não vou. Por que não vou? Porque se eu estivesse lá, eu ia ser vista lá. Iam falar, a Júlia recebeu um convite do fulano, que eu não vou citar nomes aqui. Então, para não abrir brechas, eu nunca aceitei nada. E Brasília toda sabe disso. E o respeito e a credibilidade vem daí. Porque você falou muito bem. Quer ter uma vida de rico? Seja um empresário. Case com um empresário. Mas a partir do momento que você tem o status decorrente de um cargo público, você precisa entender que você é um servo daquele cargo. E para você exercer bem as suas funções, você não pode parecer uma pessoa à disposição para ser comprada. É o que eu falo. Também nunca me ofereceram nenhum esquema de corrupção. Nunca! Por quê? Porque sabem quem é quem. A partir do momento que a pessoa começa a ser promíscua, a aceitar convites, a visitar e viajar em jatinho e tantas outras situações que a gente narra aqui diariamente, já era, a credibilidade dela vai pro saco. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas ao mesmo tempo já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.